Domine, si vis, non sum dignos. Senhor, se tu queres, eu não sou digno. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Reverendas religiosas aqui presentes, meus amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que nós mergulhamos agora no tempo ordinário da vida cristã, o tempo comum, o tempo da vida da igreja, aqui simbolizado pela cor verde nos paramentos, a igreja quer colocar nos nossos corações a santa esperança, simbolizada justamente por essa cor. A esperança de filhos que desejam encontrar e correr ao encontro de um Pai bondoso, um Pai rico em misericórdia. E isso está justamente figurado nessas palavras belíssimas do Santo Evangelho de hoje. A Santa Igreja quer impetrar-nos, quer levar-nos a termos grande confiança no nosso Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, duas coisas a Igreja quer de nós hoje: confiança e pedido sincero. Isso nós encontramos nas duas figuras centrais do Evangelho de hoje. Nosso Senhor, que do alto da montanha se importa conosco, vê as nossas dificuldades, vê as dificuldades de todos e se compadece, desce de lá para vir ao encontro do seu povo angustiado e compadecido, escuta o apelo de um leproso, uma das figuras centrais do Evangelho de hoje. Um leproso, angustiado na sua dor, no seu sofrimento, o pedido que ele faz para o Senhor é um só: Domine, si vis, potes me mundare. Senhor, se queres, podes me curar. Um pedido confiante de um filho que sabe que o seu pai quer o melhor para ele. Por isso, muito mais do que se faça a sua vontade, pede a seu pai que faça a vontade dele para o seu bem. Senhor, se queres, podes me curar. Não, aparentemente, para ele, o que era melhor para ele era a cura. Mas poderia não ser assim para Deus, nosso Senhor. E ele se submete a essa santa vontade. Domine, si vis. Senhor, se queres. A segunda figura central desse santo evangelho é o centurião cheio de fé, um pagão que cria em nosso Senhor. E nosso Senhor também se dignou a descer da montanha para encontrar aquele seu filho, distante da fé de Israel, mas merecedor de grande fé, porque Cristo disse, não encontrou tamanha fé entre o povo escolhido. E nosso Senhor se compadece dele, e ele pede, não agora por si, mas pede, cheio de caridade, por um criado seu. Senhor, tenho um criado, não sou digno de que entreis em minha casa, mas diz uma só palavra, e ele há de ficar curado. Quanta fé, meus amados irmãos! Não sou digno, não sou merecedor, mas se tu queres, tu há de poder fazer. Assim deve ser, meus amados irmãos, a nossa atitude com Cristo nosso Senhor. Domine, si vis, non sum dignos. Senhor, se queres, não sou digno, não somos dignos, faça a sua vontade, ela é o melhor para mim. De fato, meus amados irmãos, o Senhor, nosso Deus, é um Pai bondoso. Imaginemos o nosso Pai, Deus, nosso Senhor, que nos ama muito. Imaginemos um pai agora que ama o seu filho e tendo comprado um bom presente para o seu filho, promete para ele: meu filho, eu hei de te dar esse presente, mas primeiro, no jantar, você vai ter que comer todos os seus legumes. E o filho, avaliando aquela situação, para ele, aqueles legumes que só fazem bem, não são apetitosos, não são aprazíveis. E ele, no movimento de egoísmo, de desconfiança do seu pai,
pede para ver o recibo da compra, para saber se é verdade, para saber se ele pode se comprometer a comer aquilo tudo, que não é agradável a ele. Assim nós agimos, meus amados irmãos, muitas vezes com o nosso Pai bondoso, Deus nosso Senhor. Às vezes nós temos que passar pelos legumes para alcançar os nossos presentes. Porque Deus é um Pai bondoso. Ele se importa com a nossa nutrição, se importa com o nosso crescimento e tem um grande presente preparado para nós, por mais que pareça que aquilo vá doer, por mais que pareça que aquele crescimento exigirá muito de nós. Senhor, se queres, tudo podes fazer. Podes me curar, se queres. Eu não sou digno. Essa é a atitude de oração que a igreja quer impetrar em nós, quer colocar em nós. A oração, meus amados irmãos, deve ser conforme a vontade de Deus nosso Senhor. Todos nós rezamos, é verdade. Mas será que nós estamos preocupados em pedir favores ou em ter uma relação íntima com o nosso Pai, cheio de misericórdia, bondoso, como é o Senhor nosso Deus? Será que nós amamos a sua mão providente ou será que nós amamos os favores que nos pode fazer? É essa a atitude pela qual nós rezamos? Essa atitude com a qual nós rezamos? Esperamos receber favores? Será que nós nos achamos dignos de receber qualquer coisa? Nós viemos à missa? Nós frequentamos os sacramentos? Será que nós nos achamos dignos de receber qualquer coisa? Será que nós nos achamos melhores do que Deus para saber o que é melhor para nós, para a nossa vida? Domine, si vis. Senhor, se queres. Não sondinhos. Senhor, eu não sou digno. Se tu queres, podes me curar. Podes fazer por mim, se tu queres, Senhor. Isso nos leva a perguntarmos, por que nós não recebemos todas aquelas coisas que nós pedimos nas nossas orações? Certamente, meus amados irmãos, e infelizmente, porque nem sempre pedimos bem. Nem sempre pedimos aquilo que é bom aos olhos de Deus. Nem sempre pedimos aquilo que é conforme a vontade de Deus. Às vezes ainda nós pedimos coisas que nos podem fazer o mal. No Evangelho de São Lucas, nós escutamos aquelas palavras de nosso Senhor também, de admoestação. Quem de vós, que sendo pai, e tem um filho que lhe pede um pedaço de pão, há de dar uma pedra? Ou um pedaço de peixe, e há de lhe dar uma cobra? E se vós, que sois maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quem dirá, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai bondoso, não haverá de saber o que nos dar, aquilo que nós precisamos, aquilo que é conforme a sua vontade de salvação para nós? Domine, si vis, potes me mundare. Senhor, se tu queres, podes me curar. Não sondinhos. A nossa oração, meus amados irmãos, deve ser uma oração de reconciliação constante com Cristo nosso Senhor. A palavra reconciliatio, do latim, significa cílio a cílio, cílio com cílio, olho no olho. Uma oração confiante e íntima entre duas pessoas que se amam, pai e filho, olho no olho, reconciliatio, olho no olho, cílio com cílio. Essa é uma conversa entre duas pessoas que se amam. Essa deve ser a nossa oração, uma oração de reconciliação constante. Senhor, se queres, podes me curar. Senhor, se queres, podes fazer aquilo que eu preciso. Mas se tu queres, Senhor, não sou digno. Duas coisas só devem ser as preocupações das nossas orações. Primeiro, fazermos a vontade de Deus e que se faça a vontade de Deus na nossa vida, a nossa salvação. E depois, a exemplo do centurião, pedirmos pela salvação daqueles a quem nós amamos. Senhor, tem um servo doente, dizei uma só palavra e ele há de ficar curado, se é da sua santa vontade. Tu podes tudo, Senhor, podes curá-lo também. Duas devem ser as nossas preocupações apenas nas nossas orações. A vontade de Deus para a nossa vida, a nossa salvação e para a vida daqueles a quem amamos. E assim, meus amados irmãos, conforme vamos encontrar com Cristo nosso Senhor, mais para frente, na Santa Comunhão, digamos para Ele, Senhor,
tu podes, se tu queres, podes me curar. Diz uma só palavra e ficarei curado. Diga uma só palavra e meu servo, a minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus cônjuges, hão de ficar curados. E ele, encontrando em nós grande fé, uma fé que é conforme a sua santa, sacrossanta vontade, há de dizer para nós tão belas palavras. Disse para aquele centurião: vai, meu filho, seja-te feito conforme a sua fé. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, a onipotência suplicante, aquela que sabe rezar e que alcança de Deus tudo quanto temos de bom em nossas vidas. Peçamos a ela, a Virgem Clemente, que nos ensine sempre a rezar, que nos alcance as graças de Deus e que nos diga, como sempre, nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.